Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais um devocional. Nesta manhã, nós estaremos estudando nessa manhã a parábola dos dois filhos, como a gente tem feito, durante esse período que a gente está de quarentena, A gente tem meditado nas parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar na parábola dos dois filhos, que está registrada em Mateus, no capítulo 21. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Hoje são 7, de maio, uma quinta-feira, o sol ainda não saiu, está garoando lá fora, A temperatura baixou bastante, mas tudo para a glória de Deus. Vamos aproveitar bem esse dia, que é mais um dia de bênção que Deus fez para nossas vidas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Estamos ouvindo Aníbal Soares, Reina sobre mim. Glória a Deus. Nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. A Igreja Hebron também está no YouTube. Se você ainda não acessou, acesse o nosso canal lá no YouTube, faça seus comentários, dê o seu like lá, põe o seu joinha e também acione o sininho para que você possa receber as notificações. Assim você vai fazer com que as nossas publicações sejam conhecidas de muito mais pessoas. Obrigado porque você que tem já feito isso, que você tem ajudado o reino de Deus, tem ajudado pessoas a serem alcançadas por essas palavras, por esses estudos, por esses devocionais. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Sou teu amor igual espero e anseio por ti. Hoje nós vamos meditar na parábola dos dois filhos. Está registrado em Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 22. Estamos ouvindo Nívia Soares, Reina sobre mim. Os irmãos que são da igreja, que vão entrar posteriormente, durante o dia, na nossa página do Facebook, eu peço que vocês assistam os nossos vídeos no YouTube. Que vocês curtam, que vocês façam comentários e que vocês possam divulgar esse trabalho que a gente tem feito. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Você que está com a sua Bíblia na mão, Já abre lá em Mateus capítulo 21. Nós vamos iniciar a leitura. Vamos iniciar o nosso devocional. Bom dia ao Júlio César, a Magda, a irmã Ana, a Paloma. Que Deus abençoe vocês poderosamente. A parábola dos dois filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao versículo 32. Vamos ler o que está registrado na parábola. Mateus 21, a partir do versículo 28, diz assim: Que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele a mesma forma. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles lhe responderam: O primeiro. Jesus lhe disse:
em verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça, e não cresces nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crer nele. Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho Santo e amado Jesus Cristo, que nós queremos te agradecer por essa manhã que não tem sol, Pai. Essa manhã chuvosa, fria, mas nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e a natureza funciona de uma forma perfeita. É dessa forma que o campo dá o fruto e que o fruto dá o grão, que a árvore dá o grão e o grão dá o trigo e o trigo dá a farinha e a farinha dá o pão para que nós possamos nos alimentar. Obrigado pela tua bondade, ó Pai. Obrigado pela tua graça e tua misericórdia. Abençoa as nossas vidas e fala com cada um de nós através desta mensagem, através da meditação dessa parábola que eu te peço no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos meditando então nas parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje a gente está vendo a parábola dos dois filhos, né, que está registrada em Mateus, no capítulo 21, dos versículos 28 ao versículo 32. É uma parábola curta, mas ela tem bastante ensinamento, né, tem bastante aprendizado para a gente meditar nessa parábola. Para que a gente possa compreender essa parábola, como as demais, né, sempre tem explicado para vocês, a gente tem que sempre procurar qual foi o contexto, né? Por que Jesus falou a parábola? Se a gente não conseguir entender o motivo pelo qual Jesus contou a parábola, a gente não consegue entender a parábola, porque ela sempre vai estar ligada a um contexto. E como nós estudamos ontem, né, a parábola das bodas do filho do rei, essa parábola também faz parte do mesmo contexto, de fatos que ocorreram no capítulo 21, aqui nesse capítulo 21, né, a parábola do rei está no capítulo 22, e aconteceram no capítulo 21, e que acabou trazendo um desconforto ali para as autoridades religiosas judaicas, e eles acabaram discutindo com Jesus, entraram debatendo, questionando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quais foram os eventos importantes que aconteceram antes dessa parábola? A entrada triunfal, né? Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém, e aqui nós estamos falando da última semana de vida de Jesus. É uma segunda-feira, né? Ele já entrou no domingo na cidade, sendo aclamado como rei, Hosana, aquele que veio em nome do Senhor. E aqui é uma segunda-feira, ele está ali sendo questionado pelas autoridades judaicas. Quem deu autoridade para ele fazer o que ele tinha feito? Outra coisa que ele fez, ele também purificou o templo, né? Ele fez um chicote de corda e ele bateu nos cambistas, virou as mesas daqueles que estavam vendendo no templo e chamou a atenção que eles estavam fazendo da casa do pai um antro de assaltantes, né? Então isso incomodou muito as autoridades religiosas judaicas, os principais sacerdotes, os anciões do povo, e eles começaram a questionar, eles começaram a perguntar para Jesus, desafiar Jesus: que autoridade é essa que você tem? Está aqui no versículo 23, vamos ler, a gente leu ontem, a gente vai ler hoje novamente, que é para a gente estar fixando, e quem já acompanhou ontem já vai entender, mas quem ainda não acompanhou tem que entender o que a gente está falando, né? Jesus entrou no templo e quando ensinava, os principais sacerdotes, né? Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos, que algumas versões vão falar que são os anciãos do povo, aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Então, em cima desse questionamento, Jesus vai falar essas parábolas, né? São 3 parábolas dos dois filhos, do agricultor mau e da boda do filho do rei. Em cima deste questionamento, para ele responder quem deu autoridade para ele, que autoridade é essa que ele está usando para poder fazer o que ele tinha feito, purificar o templo e também
fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Então, o que mais incomodou esses religiosos, esses principais sacerdotes e os anciãos do povo, o que mais incomodou foi a purificação do templo. Porque nós sabemos que, como hoje, naquela época, a religião estava corrompida. Os sacerdotes, os líderes religiosos, eles estavam tirando proveito próprio da religião para eles enriquecerem. Então, ali no templo, havia a venda de objetos, havia a venda de animais, né, para os rituais judaicos. E a gente sabe que as pessoas vinham de longe trazendo as ofertas, trazendo os animais, e eles entregavam na mão dos sacerdotes, e muitas vezes eles não eram nem mortos. Eles saíam por trás do templo, a história mostra isso, e depois eles eram vendidos novamente para as pessoas, né? Então, é dessa forma. Então, esse negócio de vender semente de feijão, ser tu uma bênção, não é coisa tão nova, não. É coisa muito antiga e reprovada, né? Reprovado pelo nosso Senhor. Então, isso irritou muito as autoridades. Irritou demais, porque eles estavam tendo o negócio deles questionado por Jesus Cristo. Então, aquilo que eles estavam colocando, tendo lucro, Jesus estava questionando. Então, eles vieram revidar esses questionamentos de Jesus, perguntando para ele qual que era a autoridade dele, por que ele estava fazendo aquilo, né? Então, é dentro desse contexto que as coisas vão acontecendo. Então, Jesus, ele com muita sabedoria, ele fala para eles o seguinte: eu só vou responder para vocês de onde é que vem essa autoridade, se antes vocês me responderem também uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Então ele faz uma inversão, Jesus faz uma inversão e fala: eu respondo para vocês a autoridade de onde me vem, mas vocês podem responder para mim primeiro uma pergunta que eu vou fazer para vocês. E ele faz a pergunta para eles aqui no capítulo 24, no versículo 24 do capítulo 21. Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se vocês me responderem. De igual modo virei com a autoridade que faço essas coisas. Vou ler de novo o que eu li errado, tá? Jesus lhe respondeu: eu vos também vos farei uma pergunta. Vê se me respondes. De igual modo vos direi com qual autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Era do céu ou era dos homens? Então a pergunta que Jesus fez para eles é a seguinte: eu respondo para vocês com qual autoridade eu faço essas coisas, só que antes vocês têm que me responder: de onde é que veio o batismo de João Batista? Veio do céu ou veio dos homens? Então Jesus ele coloca eles numa situação complicada. Por quê? Porque diante da pergunta que Jesus faz para eles, eles ficaram sem saída. Se eles respondessem sim, eles teriam um grande problema. Se eles respondessem não, eles também teriam um grande problema. Então eles ficaram encurralados. Eles não podiam responder nem sim e nem não, porque senão a coisa ia complicar para eles. Então eles responderam com falsidade. Eles usaram de mentira para sair desse embaraço, dessa situação complicada que Jesus havia colocado eles. E aqui no versículo 25, diz que eles começaram a discutir, né? Então eles se puseram a discutir entre si. Se dissermos que o batismo de João Batista é do céu, ele nos dirá: por que vocês não creram nele? E se a gente disser, no versículo 26, que é dos homens, temos o povo, porque eles consideram João como um profeta. Ou seja, se eu falo que sim, eu vou me enroscar. Por quê? Porque eu não creio em João Batista. Eu não creio na pregação de João Batista. E se eu falar que não, o povo tem João Batista com um grande apreço, com um grande carinho. Então nós vamos ter problemas com o povo. Então, diante disso, eles dão uma resposta mentirosa, falsa. Eles dão uma resposta hipócrita. Eles falam o seguinte para Jesus. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Então eles falaram: nós não sabemos de onde é que vem o batismo de João. Se é do céu, se é do homem, a gente não sabe. Então Jesus, ele sabiamente, vendo o posicionamento de hipocrisia daqueles homens,
ele condena aqueles homens, ele condena aquele comportamento de hipocrisia deles, e ele faz uma repreensão através da parábola desses dois filhos. Então, a partir desse posicionamento hipócrita dos principais sacerdotes e da liderança do povo, dos líderes religiosos, ele vai fazer essa apresentação dessa parábola dos dois filhos. E diante deles falarem, nós não sabemos, versículo 27, Jesus fala assim, eu não vou falar para vocês com qual autoridade eu faço essas coisas. E aí ele começa, o que parece, um homem tinha dois filhos, e ele começa a contar a parábola desses dois filhos. Para que a gente possa entender, está bem claro na própria parábola. Agora, a gente entendendo o que antecedia a parábola nesse contexto, na própria parábola está bem claro as figuras dessa parábola, porque o próprio Jesus, ele conta e deixa bem claro para os fariseus e para os principais religiosos quem eram esses filhos. Então ele conta sobre dois filhos, e esses dois filhos eles têm comportamentos distintos, e eles representam dois grupos distintos. O primeiro filho, ele recebe o convite do pai, o pai amorosamente não impõe, ele faz um convite, vamos trabalhar na minha vinha? E o filho de imediato responde não, eu não vou. Mas depois ele reconsidera, né? Reconsiderar quer dizer, ele se arrepende do que ele falou e ele acaba indo. E Jesus identifica esse primeiro filho como o grupo dos publicanos e das prostitutas. A gente vai lembrar que os publicanos, eles eram judeus que estavam ao serviço de Roma, cobradores de impostos, e que eles eram marginalizados, eles eram discriminados pelas autoridades religiosas judaicas. Eles eram tidos como traidores, eles eram tidos como corruptos. Então eles eram tidos como pecadores. E as prostitutas também marginalizadas por causa da prática que elas faziam. Mas Jesus ele fala que essas pessoas reconsideraram o chamado e se arrependeram e foram trabalhar. Tanto que Levi, que é Mateus, era um publicano, era um cobrador de imposto. Tanto que Zaqueu também era um cobrador de imposto, se arrepende. E algumas mulheres que se aproximaram de Jesus, talvez a Bíblia não diz, né? A tradição acaba apontando algumas como prostituta, embora a Bíblia não diz, eu também acredito que não, mas com certeza algumas mulheres que se converteram, que abandonaram pela afirmação de Jesus essa vida de prostituição e passaram a seguir o reino. E o segundo filho, que ele fala, assim que o pai faz o convite, vamos trabalhar comigo na vinha? O filho fala, tá pai, nós vamos, eu vou. E no outro dia ele não vai. E aí Jesus identifica esse grupo como os principais sacerdotes, como as autoridades religiosas de Israel, que haviam falado para Deus, eles tinham uma aliança com Deus. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Que eles trabalhariam, que eles obedeceriam à lei do Senhor. E agora eles estão fugindo do trabalho, porque eles estão preocupados com os seus próprios interesses, estão preocupados com a religião. Eles não querem aceitar a vinda do reino de Deus, eles não querem aceitar a vinda do Messias, porque Jesus vindo, ele acabaria com toda aquela mamata que eles estavam tendo. Jesus estabelecendo o reino dele, eles deixariam de ganhar dinheiro, eles deixariam de ter o reconhecimento, porque você vai ver lá em Mateus 23, que eles gostavam do reconhecimento do povo, gostavam de ser cumprimentados nas praças, gostavam dos primeiros lugares, eles tinham um coração religioso e corrompido, então eles não serviam a Deus, eles serviam a eles mesmos. Tem esse primeiro filho, que fala não de imediato, mas se arrepende e vai trabalhar, são as pessoas excluídas, são as pessoas consideradas indignas perante a lei judaica. Eles inicialmente viviam uma vida de pecado, mas quando eles recebem o convite para trabalhar na vinha, que é o reino de Deus, eles se convertem, eles se arrependem e eles vão trabalhar. Já os segundos filhos,
representam essa aristocracia, digamos assim, religiosa, esses poderosos religiosos, que aparentemente obedeciam a Deus, que aparentemente faziam a vontade de Deus, mas a palavra de Deus não estava no coração deles, porque na realidade eles viviam uma vida de desobediência. Em Mateus 23, Jesus fala assim que os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eles davam o dízimo das pequenas coisas, porque eles queriam cumprir a lei, mas eles negavam o que era principal da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Então eles viviam uma vida de desobediência diante de Deus. Eles viviam uma vida de religiosidade e de aparência. Então Jesus ele vai deixar claro nessa parábola que até o pecador mais desprezado, quando ele se arrepende, ele entra no reino de Deus primeiro do que um religioso falso, que vive uma vida de aparência. É isso que ele fala aqui no versículo 31. Ele fala assim: qual dos dois fizeram a vontade do Pai? E eles disseram: o primeiro. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram primeiro que vós no reino de Deus. Então o pecador arrependido, ele entra primeiro no reino de Deus do que um religioso que vive uma vida falsa, do que um religioso que desobedece o Senhor. Então nós vemos, irmãos, que para aqueles homens viver aquela forma era fácil. E eles não queriam que Jesus mudasse as regras da qual eles estavam vivendo. Estavam vivendo de uma forma tranquila. Então eles queriam obedecer às próprias regras deles, viverem debaixo das próprias regras deles. Então esses religiosos, eles diziam-se filhos de Deus. Eles falavam que obedeciam a Deus, mas no fundo, eles não estavam obedecendo. Porque o falso sim deles simbolizava um verdadeiro não. Então aqui na parábola fala, dirigindo-se então ao segundo, representando aqui os religiosos, ele falou da mesma forma, ou seja, ele fez o mesmo convite: filho, trabalha hoje na minha vinha? E eles responderam sim, um sim falso. E muitas vezes nós falamos um sim falso para Deus. Nós falamos um sim falso, mas o nosso coração está falando não. O nosso não, estamos falando verdadeiramente não, porque Jesus continua, mas eles não foram. Mas ele não foi, perdão. Ele não foi. Então, esse sim desse religioso, esse sim falso, hipócrita, era um verdadeiro não. Ao contrário dos pecadores, que eles eram rejeitados, eles não obedeciam a Deus, mas quando eles ouvem o chamado, vem trabalhar na vinha, eles reconsideram, eles se arrependem e eles passam a obedecer. Então esse não espontâneo, vem trabalhar? Não. Esse não espontâneo, ele passa a ser um sim após o arrependimento. Esse não que de imediato o pecador, representado aqui pelo publicano e pelas prostitutas, quando eles reconsideram, eles pensam no chamado que eles receberam, eles falam um sim. Dirigindo-se ao primeiro filho, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: não, não quero. Mas depois, reconsiderando, se arrependeu. Ele pegou e foi. Então a gente vai perceber que os israelitas, eles não estavam cumprindo mais a palavra de Deus. Eles não estavam mais cumprindo a lei, que eles haviam feito um pacto com o Senhor. E eles já vinham quebrando esse pacto ao longo dos tempos. A igreja reverencia muito Israel. A igreja quer usar Israel como uma referência. Mas se você for sincero, se você for estudar a Bíblia, estudar os profetas maiores, os profetas menores, você vai ver que o tempo todo, tanto as 10 tribos do norte, chamada de Israel, quanto as 2 tribos do sul,
chamadas de Judá, o tempo todo desobedecendo a Deus, andando em idolatria, andando segundo o coração deles, andando distante de Deus, não guardando os mandamentos do Senhor, vivendo uma religião de aparência, vivendo uma religião onde a classe destacada, a classe alta, vivia bem e o povo tinha apenas que cumprir normas e regras. Então lá no Êxodo a gente vai ver a aliança que eles fizeram com Deus lá no Sinai. Êxodo capítulo 19. Eles tinham feito uma aliança com Deus. Deus chamou Moisés e falou: pergunta para o povo se eles querem fazer uma aliança comigo. E eles fizeram essa aliança. Êxodo 19, versículo 3. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei com asas de águia, e vos trouxe para mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a voz, e guardardes a minha aliança. Então, existe aqui uma questão condicional. Qual que é a condição? Se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, então vocês serão para mim uma propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então toda a terra é de Deus, mas os israelitas seriam uma propriedade exclusiva. Mas o que eles tinham que fazer? Ouvir a voz do Senhor e guardar os mandamentos do Senhor. Mas se vocês mas vós sereis para mim reino de sacerdote e nação santa. Essas palavras falará aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, com quem Jesus estava falando agora? Os principais sacerdotes e os anciãos do povo, as autoridades judaicas. Olha quem está aqui diante de Moisés, diante de Deus, fazendo uma aliança com Deus. Então chamou os principais do povo, os anciãos do povo, expôs diante deles essas palavras que o Senhor havia ordenado, e tudo o quanto respondeu de acordo. Então eles responderam: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor essas palavras. Então eles fizeram um acordo com Deus, de obedecer a Deus e de ouvir a voz de Deus. E agora estão diante do Messias, o Filho de Deus, e não obedecem mais a Deus, e não ouvem mais a voz de Deus. Ainda no Êxodo capítulo 24, versículos 7 e 8, fala assim: também tomou o livro da aliança e leu diante do povo. Moisés fez isso. E disse: faremos em obediência a tudo o que o Senhor falou, né? Selando aqui a aliança, selando aqui o pacto. Então Moisés pegou o sangue e aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, a respeito de todas essas coisas. Então Deus falou: se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, a terra é minha, mas de vocês eu vou fazer uma nação de sacerdotes. De você eu vou fazer uma nação eleita. Tanto que Pedro lá, o apóstolo Pedro vai falar que a igreja agora é a nação santa, sacerdócio real. Porque nessas parábolas Jesus está falando isso. O reino era dos herdeiros, mas Deus tomou da mão dos herdeiros e deu para outros. E aqui Jesus está falando que os publicanos e as prostitutas vão entrar primeiro no reino dos céus do que os religiosos, porque essas pessoas ouvem a palavra de Deus e se arrependem. Nós vamos meditar em 3 lições práticas. A gente termina hoje. Eu acho que vai ser mais curto. Se eu conseguir desenvolver aqui, vai ser mais curto. Agora são 8h30. 3 lições práticas para a gente poder desenvolver o entendimento. Primeira coisa: não existe vida com Deus sem arrependimento. Não existe vida com Deus sem arrependimento. O arrependimento, ele é o mais importante de tudo na vida de uma pessoa. Então, eles receberam um chamado: vai trabalhar na vinha? Eles disseram não. O texto da minha Bíblia fala que eles reconsideraram.
E essa palavra reconsiderar é se arrependeram. E quando a gente se arrepende, a gente consegue ter vida com Deus. Sem arrependimento, não dá para ter vida com Deus. A palavra do Senhor diz assim: aqueles que confessam seus pecados e deixam, alcançam a misericórdia. Então nós temos dificuldade muito grande de nos arrepender e de demonstrar arrependimento. Porque o homem ele é arrogante em si mesmo. O homem é soberbo e presunçoso em si mesmo. E por isso ele tem a dificuldade de se arrepender. O homem peca, o homem faz coisa errada, todo mundo fica sabendo, mas ele continua mentindo, omitindo, escondendo. E isso demonstra a falta de arrependimento. Porque o homem de Deus, ele se arrepende. Porque o arrependimento ele é mais importante do que? O arrependimento é mais importante do que a aparência. Quando você se arrepende, as pessoas veem que você se arrependeu, Deus derrama óleo precioso sobre a tua cabeça e você é renovado. Agora, se você peca e continua escondendo o teu pecado, ou pensando que esconde, que está todo mundo sabendo, vivendo de aparência, isso aí não vale de nada, não tem valor nenhum. O arrependimento é mais importante do que a intelectualidade. Eita palavrinha comprida, né? É mais importante. Então não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria, não são os seus dons, não é a sua capacidade. Porque às vezes a pessoa se acha muito intelectual, se gaba da intelectualidade dele e se torna soberbo, não consegue se rebaixar, não consegue voltar para trás. Mas quando a gente se arrepende, a gente é purificado, a gente é renovado. E é isso que Deus espera da gente. O arrependimento ele é muito mais importante do que a religiosidade. A Bíblia diz que esses homens se vestiam de forma frondosa, as vestes deles eram bonitas, com tranças alongadas. Diz que eles faziam orações longas em pé na praça, eles eram cumprimentados pelo povo. Era só apenas religiosidade. Então o arrependimento é melhor do que a religiosidade. O arrependimento ele é muito mais importante do que as intenções. Eu fiz de boa intenção. Tem um ditado popular, não é versículo bíblico, né? Que diz que no inferno está cheio de boa intenção. Então Deus ele está vendo, não são nossas boas intenções. Deus está vendo é um coração quebrantado, arrependido. Porque é isso que a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado, esse Deus não rejeita. Esse coração contrito e quebrantado. Então o arrependimento é o principal ponto de fazer a vontade de Deus. Só tem uma forma de eu fazer a vontade de Deus, me arrependendo. A gente vê que esses que foram chamados, esse filho que foi chamado para trabalhar, ele se arrepende e ele faz a vontade de Deus. O segundo filho que diz vai, mas o coração dele falava não, ele não foi, então ele não vai fazer a vontade de Deus. Somente quando eu me arrependo, eu faço a vontade de Deus. O arrependimento ele é o principal resultado de uma vida regenerada. Você conhece um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele foi regenerado, que ele foi transformado, que ele é uma nova criatura, quando ele se arrepende. Quando ele erra e reconhece os erros dele, publicamente, diante das pessoas. Não tenta varrer para debaixo do tapete, não tenta esconder. Mas eu tenho medo, mas eu tenho vergonha. Então você não é regenerado, você não é regenerada. Então você não conheceu o amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus. Você está como esses religiosos aqui. Igualzinho esses religiosos aqui, que vivem de aparência. O arrependido, ele realmente mostra que ele é regenerado, que ele é uma nova criatura. E o que é o arrependimento? É o reflexo do trabalhar do Espírito Santo na vida do crente. Quando um crente tem o Espírito Santo, quando um crente tem o trabalhar do Espírito Santo na vida dele, qual que é o reflexo? O arrependimento. Todas as vezes que ele peca, todas as vezes que ele erra, ele se arrepende. 2 filhos. Um fala que vai, se arrepende. Um fala que não vai, se arrepende e vai. O outro fala que vai, não tem arrependimento
E não vai. Então essa é a diferença. Segunda coisa para a gente refletir. Para Deus, a condição de todos os homens é apenas de pecador. Todos. Tanto o publicano, quanto as prostitutas, quanto os principais sacerdotes, quanto os líderes religiosos, todos eles para Deus eram pecadores. Eu e você, para Deus, somos pecadores. A igreja, ela se avoca, né, de uma santidade, muitas vezes, que ela não tem, porque nós fomos declarados santos. Nós somos santos porque fomos declarados santos. Não é por causa das nossas obras. Né? Não é porque nós somos bons. Foi Deus que decidiu declarar a gente santo por causa do sacrifício do Filho dele. Ele nos separou, porque a palavra santa é separada. Ele nos separou para ele. E começam a trabalhar na nossa vida. Então, mas qual é a nossa condição? Você e eu somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E a gente tem que entender isso. Esses religiosos, eles discriminavam as prostitutas, discriminavam os publicanos, chamavam de pecadores, né? Porque eles se achavam santos demais. Mas qual é a condição de todo homem diante de Deus? Pecador. Todos nós somos pecadores. Então Jesus, ele mostra o que? Ele pega essa classe, que é uma classe de pessoas rejeitadas, de pessoas marginalizadas, e coloca acima dessa classe, desse clero, né? Dessa classe clerical, né? De pessoas que se acham justas e principais. Ele coloca essas pessoas pecadoras, publicanos e prostitutas, acima do Papa, acima do pastor, acima de todos. Por quê? Porque naqueles homens havia arrependimento. No coração daqueles homens, quando havia a pregação do Evangelho, eles se arrependiam. Mas os religiosos não se arrependem. Eles continuam pecando. Eles continuam realizando as mesmas coisas. Eles continuam repetindo os mesmos atos. Não se arrependem. E é isso, por isso que Jesus coloca acima. Então não existe nada que eu e você façamos que Deus se impressione. Deus não vai se impressionar com nada que a gente faz. Não é você pregar bonito, não é você cantar bonito, não é você se vestir bonito, não é você... nada disso, nada impressiona Deus. Nada impressiona Deus. Então a vida de religião que aqueles homens tinham, de guardar o sábado, de ir para o templo, de fazer as festas judaicas, de se vestir com as roupas que Moisés havia determinado, aquilo ali não impressionava nada a Deus. Tanto que Jesus os tem como em segundo plano. Os publicanos e as prostitutas precedem vocês, estão à frente de vocês, porque eles ouvem e se arrependem, mas vocês não se arrependem. 38 minutos. Vamos para o terceiro ponto para a gente encerrar. Palavras são apenas palavras. Aquilo que sai da nossa boca não reflete muitas vezes o nosso coração. Então ninguém pode enganar a Deus. Nem eu e nem você. Por quê? Porque Deus, ele conhece todos nós. Ele conhece os nossos corações. Conhece as nossas atitudes. E não adianta manter uma vida de aparência diante dele. Porque ele traz as nossas obras, ele traz, ele revela aquilo que está em oculto. Tudo que está em oculto, o Senhor revela. Então não adianta a gente querer viver uma vida de aparência diante dele. Diante de Deus, todas as máscaras caem. Só não pode cair, né, irmão? Essa da proteção contra o coronavírus, né? Usa máscara, tá? Usa o álcool gel, vai se protegendo aí. Não tente o Senhor teu Deus. A máscara que vai cair é a máscara da mentira. É a máscara da hipocrisia. Foi a máscara da hipocrisia e da mentira que caiu daqueles religiosos. Jesus removeu naquele dia da face daqueles religiosos. Por quê? Porque diante dele, máscara nenhuma permanece. Todas elas caem. Porque Deus conhece o coração. Deus, ele sonda o coração e ele julga as intenções do coração. É Deus quem faz isso. Olha só o que o profeta Jeremias escreveu. O Senhor falando através da boca do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 10.
Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus pensamentos, segundo os seus caminhos e os frutos das suas ações. Então, Deus, ele conhece o meu coração e o teu coração. Deus conhece as minhas intenções e as suas intenções. E foi por isso que Jesus falou. Eu respondo para vocês, se vocês me fizerem também me responderem uma pergunta. Pode perguntar, Senhor. O batismo de João é do céu, é de Deus ou é dos homens? E eles não conseguiam responder. Por quê? Porque Jesus conseguia examinar o coração. Sabia que na hipocrisia daqueles homens, eles não poderiam responder. Sabia que na hipocrisia daqueles homens, eles não poderiam falar. Se eles falassem sim, eles concordavam com Jesus. Se eles falassem não, eles ficariam contra o povo. Então, conhecendo o coração, a hipocrisia, julgando os corações e conhecendo as intenções, Jesus fez essa pergunta para eles. E eles não podiam responder. Eles não conseguiam responder. Então, nós podemos, irmãos, enganar as pessoas com as palavras bem elaboradas, né? As ministrações bem elaboradas, subir nos palcos, ter uma performance, falar em línguas, girar, sapatear, transpirar, pegar a toalhinha, passar no rosto e falar palavras de impacto, impressionar as pessoas. Mas Deus não. Deus, ele vê o coração e ele examina os corações e ele julga as intenções. Então nós podemos impressionar as pessoas com os nossos louvores, né? Nossa, que louvor mais lindo, como que ele canta lindo, como que ela canta lindo, como que é maravilhoso, né? Faz aquele louvor, repete, lindo, lindo, e coisa e tal, todo mundo comigo, fala aí, repete aqui, tudo hipocrisia. Deus conhece a vida de pecado, Deus conhece que aquilo ali apenas é a pessoa que está se mostrando, querendo se promover. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com as orações que nós fazemos, com palavras rebuscadas, né? Pegamos um dicionário, buscamos as palavras mais importantes, mais impactantes, para que as pessoas ouçam e falem, olha a cultura dele, olha a capacidade dele, olha a capacidade dela. Isso não impressiona Deus, porque Deus, ele conhece o coração e ele julga as intenções. Essas coisas não impressionam a Deus. Então vale a pena lembrar que Jesus falou que tinha apenas 2 filhos, não tinha um terceiro filho. Ou seja, ou eu faço parte do primeiro filho, do grupo do primeiro filho, ou eu faço parte do grupo do segundo filho. Ou eu faço parte daqueles que no primeiro momento diz não e vai e realiza, ou eu faço parte daqueles que diz sim e não realiza. Ou eu faço parte dos publicanos e das prostitutas que se arrependem e entram no reino dos céus, ou eu faço parte dos sacerdotes e dos religiosos que não têm arrependimento, que não se arrependem e por isso não entram no reino dos céus. Então Jesus, ele termina a parábola no versículo 32, esses questionamentos, ele termina falando assim: veio João Batista, e apontou para vocês o caminho da justiça. Então ele está falando aqui para os religiosos, para os sacerdotes e para os líderes religiosos. João apontou para vocês o caminho da justiça. O que vocês fizeram? Vocês foram lá no Jordão ridicularizar João. Vocês foram lá ver o que ele estava fazendo, mas tirando o crédito do que ele estava fazendo. Vocês só foram lá porque vocês viram que o povo estava indo atrás dele. Mas vocês mesmos não acreditaram no que ele estava falando. Vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas, esses creram. E mesmo vocês vendo que os publicanos e as prostitutas estavam crendo neles, nem assim vocês se arrependeram para crer na pregação de João. Então Jesus, ele fecha essa ideia, fecha essa parábola falando isso, que aqueles filhos, os publicanos e as prostitutas, ao ouvirem a pregação de João, o convite de participarem do reino, eles reconsideraram, eles se arrependeram e foram ser batizados para entrar no reino. Mas os publicanos, mesmo ouvindo o chamado, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus,
ainda assim eles não se arrependeram. Eles não quiseram. Eles quiseram permanecer nas velhas práticas religiosas deles, porque eles não queriam perder as cadeiras cativas deles. Eles não queriam perder os lucros que eles estavam obtendo naquela religião. E por isso eles ficaram distantes do Senhor. Quero finalizar lendo um salmo conhecido e amado por todos nós. Um salmo muito lindo, o salmo de Davi. Salmo 139. Eu vou ler 6 versículos. O primeiro versículo diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conhece-me de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já conhece. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Que lindo, né, irmãos? Que nós possamos fazer desse salmo uma oração verdadeira para a vida de cada um de nós. Que nós possamos fazer como as prostitutas, como os publicanos. No primeiro momento, talvez falar não, eu não quero. Mas depois, quando a gente colocar nossas cabeças no travesseiro, refletir naquilo que nós falamos, nos arrependermos e fazermos a vontade do Senhor. Ao contrário dos religiosos, que estão o tempo todo de aparência falando sim, mas o coração está distante de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos entender o nosso estado de miséria e saber que precisamos de nos arrepender. Precisamos viver uma vida de verdade, de sinceridade, de santidade diante de Deus. Vamos orar. Pai eterno, Pai santo, Pai poderoso, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu quero Te agradecer por mais essa parábola, por mais essa meditação, pela possibilidade desses devocionais, ó Pai. Ao contrário, ó Pai, dos religiosos judaicos e até mesmo dos religiosos dos nossos dias, ó Pai, nós queremos ter um posicionamento diferente. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos fazer a Tua obra, Senhor. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Queremos converter os nossos corações a Ti. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero Te agradecer, que eu agradeço junto com esse meu irmão, porque o Senhor tem nos chamado, ó Pai, para trabalharmos na Tua vinha, para trabalharmos, ó Pai, na Tua obra. E sabemos que o Senhor mesmo é um Deus que providencia todas as ferramentas para que nós possamos trabalhar, Pai. Nós reconhecemos o nosso estado de miséria, reconhecemos diante do Senhor, ó Pai, as nossas limitações. Pedimos que o Senhor nesta manhã, ó Pai, venha nos ajudar, venha nos fortalecer, que a Tua graça seja derramada sem medida sobre as nossas vidas, ó Pai. Onde abundou o pecado sobre as nossas vidas, que venha ser uma graça sobrenatural, abundante sobre as nossas vidas, ó Pai. Te peço no nome de Jesus Cristo. Abençoe este meu irmão, essa minha irmã, que fizeram parte desse devocional nesta manhã, ó Pai. Aqueles que ainda ouvirão no YouTube ou no Facebook essa mensagem, Senhor os abençoe, que o Senhor trabalhe no coração de cada um deles, ó Pai, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, visita os nossos corações, visita nossas mentes, age no coração de cada um de nós, ó Pai. Abençoa, meu Deus, os cientistas, os médicos, abençoa as mentes deles, para que eles possam, meu Deus, localizar rapidamente, ó Pai, uma vacina contra esse vírus que tem causado tanta tristeza, Pai. Tem misericórdia de São Paulo, da cidade de São Paulo, ó Pai.
que os casos de morte têm crescido, de contágio têm crescido cada vez mais, ó Pai. Que o povo de São Paulo tenha consciência, ó Pai, de se preservar de todo tipo de contágio, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Abençoa cada família, abençoa os necessitados desse mundo, ó Pai. Se revela aos desprezados, se revela, meu Deus, aos pobres, se revela aos marginalizados. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. A irmã Georgia da ICPB, um beijo no coração. Obrigado por você estar aí, tá, querida? Deus te abençoe, a irmã Vânia. Cada irmão, cada querido que... Ana Paula, a Sirlene, a Su, a irmã Ana. Cada um que nesta manhã esteve com a gente, né? Participando desse devocional. Júlio César, a Iris, né? Que acabou de entrar ali, que eu tô vendo a fotinha dela. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor derrame graça sobrenatural sobre a vida de vocês. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estamos ouvindo aqui Nívia Soares, Reina Sobre Mim. Vamos ouvir um pouquinho? Daqui a pouco eu derrubo a live. Obrigado. Deus abençoe. Bom dia a todos. Reina sobre mim, sou tua noiva, ansiei por ti. Que o Senhor reine sobre nós. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Dia de bênção, dia de vitória, dia de conquista para vocês. Deus abençoe. Lembrando, hoje à noite eu estarei participando de uma live da Igreja Brasil para Cristo Bertioga, a partir das 19 horas. Se puder, acompanha, tá bom? Eu vou mandar o link aí para vocês. Deus abençoe e fica na paz.